Seja bem-vindo à nossa barraquinha de segredos e mistérios, pequeno buscador, buscadora. Hoje nós vamos falar sobre alquimia, sobre os segredos da transubstanciação, sobre a ciência alquímica de transmutar a si mesmo, fazer com que o ferro, o chumbo bruto, transforme-se em ouro puro, fazer com que, a partir desse processo de cozinhar o coração, ele se torne inquebrantável e se torne a pedra filosofal. Vamos entender o que de fato é a alquimia e que lugar ela ocupa de verdade dentro das perspectivas místicas e também dentro da perspectiva do cara que mais falou de alquimia depois dos alquimistas, que era por si só um místico e um cientista. Estou falando do pai da psicologia analítica, do discípulo desgarrado de Sigmund Freud. Estou falando de Carl Gustav Jung. Desde os tempos muito antigos, a gente se depara com o mistério e a angústia da morte. Desde que o ser humano passou a repensar a própria existência, desde que o processo de Vimarsha acontece. O que é Vimarsha? É a luz autorreflexiva, né? Então você tem dois movimentos, duas energias que representam Shiva e Shakti dentro do tantrismo, que são Prakasha e Vimarsha. Prakasha é a luz que auto-emana, é a luz da consciência pura, e Vimarsha é o poder da reflexão dessa luz. A luz que reflete sobre si, a luz que entende a si mesma como sujeito-objeto, é a luz que cogniza. A ideia de luz sendo o caminho para a cognição é muito bonita, inclusive. A partir de tentativa e erro, de experimentações das mais diferentes e de histórias das mais diversas, a gente busca, material ou imaterialmente, meios de superar a morte. Superar a impermanência, superar os nossos medos, superar os nossos apegos. A alquimia, dentro das práticas esotéricas, estranhas, pseudocientíficas ou protocientíficas, se você preferir, figura entre elas. Por que eu falo protocientíficas? Porque em tudo que os alquimistas, durante a Idade Antiga e a Idade Média faziam, desembocou, eventualmente, na medicina, no estudo da química, na geologia, na botânica, na farmacologia, na herbologia, no estudo das ervas para poções e para elixires e depois para remédio. Então, havia uma preocupação do alquimista de investigar as substâncias do universo para chegar na quintessência, ou seja, no elemento comum, no elemento base, que determinasse o sentido fundamental da vida. É muito interessante, porque a gente geralmente olha para essas tradições antigas, filosóficas ou místicas, com um certo olhar de arrogância, do tipo, eles não faziam ideia do que estavam fazendo, e a gente quer ler esses caras segundo as nossas lentes e as nossas óticas. É o que o Jung faz, e para mim é um dos equívocos dele em relação à sua interpretação da alquimia. Porque, por exemplo, quando a gente fala de estoicismo, e nós vamos ter um vídeo sobre isso, um dos problemas dessa galera coach que quer usar do estoicismo como um caminho para desenvolver resiliência, que no yoga a gente chama de tetiksha. O que falta a todos esses que querem pegar emprestado as filosofias do Marco Aurélio, do Epicuro, de todos esses estoicos, é o entendimento da metafísica, de que há algo de sagrado por detrás dos objetivos humanos, de que eu não estou fazendo as coisas para ficar rico, para ficar famoso, eu estou desempenhando o meu papel de forma estoica, de maneira a apreciar contemplativamente a existência. Isto é, eu estou tentando desenvolver o estado atento, lúcido, presente da mente de um Buda. Estou tentando transformar a bruta pedra da minha atenção e do meu coração em cristal puro, que reflete a luz da consciência pura. Então, os alquimistas, por um lado vulgar, estavam preocupados em encontrar a pedra filosofal e o elixir da vida. A pedra filosofal, diferente da do Harry Potter, ela não era as duas coisas, né? A pedra filosofal no Harry Potter transforma qualquer metal em ouro puro e dá o elixir da vida. Eles estavam procurando essas duas coisas. Então a pedra filosofal transformava chumbo ou qualquer substância em ouro e dava o elixir da vida. O Jung vai interpretar que ou os alquimistas queriam isso de maneira material e estavam
equivocados, mas que havia ali uma aspiração para algo simbolicamente verdadeiro, ou que eles sabiam que aquilo era uma linguagem cifrada para falar de algo mais profundo. Nesse caso eu concordo. Que na história desses mestres tenha havido inúmeros dos quais a capacidade de transubstanciar matéria era impressionante. Você lê a autobiografia de um yogi, você lê esses outros livros dos mestres, é até difícil de acreditar nessas coisas todas, porque ou você vê esses fenômenos acontecendo, ou você fala, mano, isso aqui é só viagem, como que ele produz perfume do nada, como que ele muda a matéria de alguma forma e tal, e eu vi essas coisas acontecerem. Claro que tem um monte, uma vasta maioria de charlatães, mas eles têm o poder de mudar as coisas da matéria. Não raro eles fazem isso, inclusive, para provar o domínio deles sobre as coisas densas e demonstrar que eles dominam ainda mais as coisas sutis. Então, se você quer ver o universo yógico trabalhando com alquimia, dá uma lida nos livros do Swami Rama, né, as biografias dele, dá uma lida na história dos Santos Tamil, dá uma lida na vida de um guru que tem até discípulos aqui no Brasil, que é Swami Nardanand. Eu sei pouco desse Swami, mas eu sei que ele mexe com elementos alquímicos e tal, de maneira densa. Mas esse vídeo não é para falar sobre isso. Não é para falar sobre esse trabalho, sobre a matéria. Porque a verdadeira alquimia que qualquer mestre faz, e a realização alquímica, e as realizações psicofísicas desses caras que chegaram à iluminação são de fato impressionantes, entre os sufis, entre os santos católicos, entre os yogis, entre os alquimistas europeus, né, cristãos ou judeus. Embora as realizações deles sejam impressionantes, o que eles deixam de legado de mais profundo é a herança espiritual. Isso mesmo contando, por exemplo, com mestres como o Ibn Sina e o Averroes. Ibn Sina é um Avicena, um dos pais da medicina. E ele se considerava ele mesmo um alquimista, ele mexia com as mesmas substâncias e tal. Tem gente que tenta separar o Avicena dos místicos islâmicos, né, dizendo que ele criticava os sufis. Eu acho que isso é um equívoco, porque ele era ele mesmo um sufi. Mas a grande alquimia, o grande processo que todos esses caras estavam procurando, não era outro senão esse de encontrar um lugar em que a paz é perpétua, a felicidade é perpétua, que a angústia da existência não acontece mais. Todos esses caras faziam alguma forma de meditação e eles estavam buscando uma coisa chamada transubstanciação. A gente pode chamar transubstanciação aquela cena, por exemplo, no livro do Swami Rama, em que um Aghori Sadhu transforma a carne de um cadáver em rasgula, em doce feito de leite. A gente pode chamar de transubstanciação esses eventos todos ditos miraculosos, que a galera cética adora fazer apostas, né, para ver se prova ou não prova. Para mim isso é irrelevante. Não estou atrás do fenômeno físico. Porque, ok, eu vou ficar espantado. Primeira vez que eu vi um iPhone virando a tela, eu também fiquei espantado. E mesmo eu, sabendo que aquilo não é magia, e que existem causas materiais bastante razoáveis e uma ciência muito intrincada e o trabalho de um monte de gente para que essa tela vire, para mim, que não sei como esse mecanismo funciona, é impressionante, igual. Tá. Eu fiquei impressionado com o iPhone. Eu posso ficar impressionado com milagres, com fenômenos. Mas e aí? Como é que isso me muda? Como é que eu uso isso como instrumento para minha transformação? Recentemente eu tive uma experiência muito poderosa dentro de uma prática que levou umas 9 horas. E lá eu ouvi até de um dos mestres assim: é assim que os derviches nascem, né? Assim que os verdadeiros buscadores nascem. E a sensação era realmente de que eu estava sendo cozido vivo. Assim, todas as minhas angústias apareciam, todos os meus processos de medo, mas com todas as práticas que eu aprendi, eu voltava, me centrava, encarava tudo aquilo, ia limpando as impurezas, exatamente como um alquimista com aquele monte de êmbolos e fogos e caminhos, né, nos vidros para ir fazendo as purificações. A coisa toda é, como é que você faz essa alquimia interna? Porque a grande beleza do que os mestres mais mestrudos falam é: transfere aquilo que é denso e externo para dentro. Por exemplo, o Shankaracharya falando para você aprender, ao invés de fazer o ritual externamente, né, acender aquele monte de lamparinas, oferecer aquele monte de comida, para você aprender também o ritual interno. Como é que você cultiva Brahman, a natureza divina, dentro. A grande transubstanciação, a grande transformação de uma coisa em outra é você saber transformar o metal bruto
e empedernido da sua ignorância, da sua mesquinhez, dos seus apegos, da sua falta de atenção no ouro puro, brilhante, luminoso, que nunca perde o brilho, dessa atenção prístina, amorosa e compassiva que você dá para todos os momentos da vida. Nesse sentido, o Jung está certo, que a alquimia mais refinada é aquela o que ele chama de individuação, que é a de tornar-se um indivíduo conhecedor de si. Que para mim não tem nada de individuar-se, mas sim de conectar-se. Ele mesmo vai falar que ninguém é capaz de amar de verdade, entender de verdade, sem essa autonomia da lucidez profunda. E em se tratando do elixir da vida, eu acredito que, como diz a Bhagavad Gita, não há poder como yoga, não há conhecimento como Sankhya. Isto é, não há melhor caminho para que pela experiência direta você vença o medo da finitude do que a prática meditativa sincera e bem instruída. Aquela em que você vai fazer esse processo alquímico de cozinhar o barro úmido e disforme da sua mente desregrada e indisciplinada e fazer que ao cozinhar esse barro no fogo da disciplina, né, de tapácia, de fazer o que você não quer, de acordar cedo, de se esforçar, de tentar de novo, de prestar atenção, de ser sério na busca, de tentar ser coerente, de não dividir as suas frentes atencionais, você transforma esse barro em jarro inquebrável, onde néctar da vida pode fluir. Simbolicamente, a ideia é que você se torna repositário desse doce conhecimento que livra a você e a quem esteja disposto desses medos produzidos por ignorância. Então, a verdadeira alquimia não é outra senão essa capacidade que o yogi tem de morrer antes de morrer, de nascer de novo, como diria Jesus, de ser algo mais luminoso a partir da própria experiência. É a isso que a gente convida você, é isso que o Instituto Revolução de Si faz. Ser um alquimista é fazer a arte de entender o desejo essencial do seu coração, ao que é que minha alma se inclina. Quais são as aspirações mais profundas do meu ser e como é que eu faço para encarar profundamente tudo isso? Como é que eu faço para fazer aquilo que o mestre... Agora eu não lembro qual foi o mestre Sufi que falava o desejo, não ter desejos, mas eu acho que era o Bahá'u'lláh. Por quê? Como é que eu faço para não ter desejos? Isto é, não é que eu não vou desejar as coisas e não vou participar delas, mas eu não vou mais fetichizar meus desejos, não criar uma dependência emocional das minhas narrativas, não viver o drama da minha própria mesquinharia. Como é que eu faço isso? Ora, o caminho que eu aprendi foi: senta, faz silêncio, olha para dentro e observa. A partir daí, com as técnicas e as instruções, você chega lá. O que o Jung diz no final deste livro, que é bem legal, é extenso, eu sugeriria que primeiro você lesse os livros introdutórios do Jung, ou pelo menos a biografia dele, né? Esse aqui, Sonhos, Memórias... aqui. Quando eu apontar para cá, a Isa vai fazer aparecer aqui. Então, é isso, tá? Vai parecer que eu tô lesado. Então, por quê? Porque aqui tem mais espaço. Sonhos, Memórias e Reflexões? Acho que é esse o nome. Tá aqui, ó, tá aqui. Bem legal. E o livro de conferências sobre psicologia analítica. E esse aqui faz parte da obra completa dele, que é Psicologia e Alquimia. Bem legal. No final ele diz assim, ó: o que podemos aprender com os nossos modelos é, antes de mais nada, o fato de que a alma abriga conteúdos ou é passível de influências cuja assimilação implica os maiores perigos. Nós vamos fazer um vídeo só sobre a sombra, que o Jung disse, essa contraparte nossa, da nossa consciência, essa que a gente não quer deixar aparecer, essa que a gente recobre de mantos e de disfarces, mas o que ele diz para nós é que os modelos demonstram que assimilar certos conteúdos da alma implica em grandes perigos. Os antigos alquimistas atribuíam seu segredo à matéria. Nem Fausto, nem Zaratustra nos animam a incorporar este segredo. Assim sendo, só nos resta a opção de repudiar a pretensão arrogante da consciência de ser ela mesma a totalidade da alma, reconhecendo que a alma é uma realidade impossível de ser abarcada com os atuais recursos do conhecimento. Não considero o homem que admite sua ignorância como obscurantista,
obscurantista é muito mais aquele cuja consciência não evoluiu suficientemente para reconhecer sua ignorância. Então ele está dizendo, ó, existem instâncias da nossa consciência, da nossa alma, por assim dizer, da totalidade do nosso ser, que são indizíveis, que são inexpressáveis para essas categorias de conhecimento práticos que a gente tem à disposição. A forma como a gente tem de demonstrar conceitos, de demonstrar coisas, de vivenciar as experiências na lucidez e no consciente, não são suficientes para abarcar a totalidade que é você. E nisso ele concorda com o Freud. Há um campo inconsciente vastíssimo que, não obstante, rege sobremaneira a maior parte das suas ações ditas conscientes e que você supõe fazer por escolha. Então, se nem Fausto nem Zaratustra nos animam a incorporar o segredo de tentar ir pelo lado material, de fazer as conquistas alquímicas a partir da transubstanciação da matéria, então nos resta ir mais profundo e admitir nossa ignorância, né? Na minha opinião, a esperança do alquimista no sentido de produzir o ouro filosofal, a panaceia ou a pedra miraculosa a partir da matéria é, por um lado, uma ilusão causada pela projeção, e por outro corresponde a fatos psíquicos da maior importância para a psicologia do inconsciente. Então ele está dizendo, ele descarta a ideia de que esses milagres da alquimia pudessem acontecer, essa transubstanciação, por exemplo, de metal em ouro. No entanto, ele diz que essa simbologia da transubstanciação indica para nós a nossa aspiração e a nossa intuição de que nós podemos ser algo muito mais profundo, luminoso, bem-aventurado do que isso que a gente está sendo agora. Essa é uma imagem simbólica muito poderosa que até o meu mestre usou. Uma vez, quando a gente estava falando sobre o caminho do yoga, ele disse assim, o carvão e o diamante compartilham da mesma base química. Ambos são carbono. Mas você consegue distinguir com perfeição o carvão do diamante. E você pode colocar um diamante numa sala cheia de carvão durante 1000 anos e o diamante não vai virar carvão. No entanto, se você comprimir o carbono do carvão, ou do grafite, se você preferir, numa certa maneira, e esquentar de uma forma inacreditável, você faz a transubstanciação daquele grafite, daquele carvão mineral em diamante. Você produz um diamante dali a partir desse intensíssimo calor e compressão. Esse calor e compressão, essa pressão que você escolhe dar para si mesmo. E esse calor indizível que vai carbonizar o seu eu do antes, isto é sadhana, a disciplina espiritual. Isto é tapas ou tapasya, o esforço, né? É para criação de tapas. Tapas é calor mesmo, esse calor interno, essa energia interna para fazer o que é necessário. E aí o mestre ainda também diz, a substância que se purificou, ela não se intoxica. O yogi que se tornou diamante pode estar cercado de carvões e grafite e ele não se perverte, ele não condescende, né? Então ele não volta atrás. A mente que despertou e está lúcida é capaz de iluminar as outras, mas ela não se obscurece outra vez. Acontece, porém, que o alquimista projetava o processo de individuação nos processos de transformação química, conforme demonstram os textos e seu simbolismo. O termo científico individuação não significa de modo algum que se trate de fatos inteiramente conhecidos e esclarecidos. Ele apenas designa um domínio obscuro de pesquisa ainda em curso dos processos psíquicos através dos quais a personalidade em formação atinge seu centro no inconsciente. Trata-se de processos vitais que, por seu caráter luminoso, serviram desde os primórdios de estímulo fundamental para a formação de símbolos. Então, o Jung vai falar isso também no Homem e seus Símbolos, e ele é a grande base das ideias do Joseph Campbell, que vai ser o grande mitólogo do nosso tempo. Ora, a gente expressa nos símbolos as nossas realidades mais profundas, nossas verdades mais íntimas. Então dizer que os signos, os símbolos e as lendas são mentiras é muita pobreza de consciência. É não entender que a linguagem mais profunda do nosso inconsciente se dá nesse lugar do simbólico, porque é o simbólico que vai expressar o indizível. Não à toa o Lacan, que vai ter uma visão mais materialista disso tudo, vai chamar o inconsciente de linguagem, porque linguagem é o símbolo dos símbolos para a nossa percepção da realidade, né? Esses processos são misteriosos,
Trata-se de processos vitais que... Esses processos são misteriosos porque propõem enigmas à compreensão humana. Sua solução exigirá ainda um demorado e talvez inútil esforço de sua parte. Em última análise, é muito duvidoso que o entendimento humano realmente seja um instrumento adequado para essa pesquisa. Então, para entender o inconsciente, para entender a individuação, para entender o eu real, o conhecimento humano talvez não seja suficiente. Não é por acaso que a alquimia chama a si mesma de arte. Sente, de uma forma correta, que trata de processos criativos que só podem ser realmente compreendidos pela vivência, pela experiência direta, por Anubhava, e que o intelecto só pode descrevê-los. Os próprios alquimistas diziam: Rumpite libros necorda vestra rumpantur. Rasgai os livros para que não se corrompam vossos corações. Então, para de conceituar. Nesse caso, ele está concordando com os yogis, que vão dizer, né? Jnanam bandhana. Ora, também os conceitos servem para clarear o mundo para nós, mas eles também nos aprisionam. Eu tenho falado disso quase todo vídeo, né? E por que você acha que eu tenho repetido esse tema, assim, olha, o conhecimento é aprisionamento? Será que eu virei um gratiluz no fundo? E agora eu quero que você olhe com os olhos do amor e que brilhe estrelinha, floquinho de neve, sundae de luz, e entenda que todas as coisas não podem ser entendidas ou explicadas, elas são para serem experimentadas no coração. Será? Claro que não. Eu estou tentando dizer para você que existem instâncias e categorias da consciência e que nesse vasto caminho do autoconhecimento você vai precisar preparar muito a sua inteligência para ser capaz também de abrir mão dela lá na frente. Mas que em algum lugar essas experiências significativas que estão acontecendo aí agora em você e que estão dando material para você entender suas camadas mais profundas, não são possíveis de explicar pela linguagem falada, pelo menos. Mas, por outro lado, instilam justamente no estudo dos livros. Então, rasgai os livros para que seus corações não se corrompam, mas, por outro lado, insistiam justamente no estudo dos livros. São as vivências e não os livros que nos aproximam da compreensão. A prática ilumina os textos iluminam a prática. No estudo dos símbolos oníricos que figura neste livro, mostrei como tal vivência se apresenta na prática. Por aí podemos perceber o que ocorre quando nos debruçamos com interesse e seriedade sobre as regiões desconhecidas da alma. Apesar da multiplicidade infinita das formas individuais da experiência, elas variam em torno de certos tipos centrais que ocorrem universalmente, conforme o simbolismo alquímico também mostra. São as imagens primordiais de onde as religiões recebem, cada qual, sua verdade absoluta. Então, é desse lugar do indizível, é desse lugar do onírico, do lúdico e do simbólico, é desse lugar do intraduzível que surge o pensamento abstrato que gera as religiões e que, claro, com o passar dos tempos as religiões se pervertem, se literalizam e se caducam, mas que na sua origem mesma, esses mitos fundadores de cada religião e cada caminho, traduz para nós esse lado simbólico que é mais verdadeiro do que aqueles que a gente experimenta com os nossos sentidos, porque são as nossas verdades emocionais que a gente carrega com bastante distinção, a despeito da nossa correta ou incorreta interpretação dos fatos. Então, eu não posso deixar de dizer que a verdadeira alquimia não é outra coisa senão yoga, esse yoga que leva à união do ser consigo, do ser com Deus, do ser com o outro, e que nos carrega adiante em direção a esse estado que nos liberta dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas angústias, desse estado de apequenamento, de comparação e de competição, e nos coloca no trono de majestade, santificado, por que não, da percepção correta de si, da equanimidade, da compaixão, da justeza ética e da irmanação, né? Ou seja, tornarmos-nos irmãos com todos os seres. E se você quiser aprender essa ciência alquímica de olhar para dentro e fazer essa transubstanciação, dá uma olhada no nosso curso que a gente fez pela Quebook, para você que nunca meditou, para você que já medita, para você que quer voltar a meditar. Esse curso foi feito especialmente para todos esses tipos de pessoas. Para quem nunca meditou, tem um beabá muito didático ali para você aprender meditação de forma tradicional, segura e profunda. Para quem já medita,
tem dicas muito importantes para você melhorar a sua prática, seja a sua tradição qual for. E para quem quer retomar, tem práticas ali muito eficazes para trabalhar sua atenção, suas intenções e iluminar essa consciência. Iluminar não no sentido de moksha, mas, né, trazer lucidez para essa consciência. Dá uma olhada nesse link. E se quiser fazer o curso com a gente na peregrinação da Índia de janeiro, vai ser um curso apostilado, percorrendo esses textos, por que não, alquímicos, das grandes tradições espirituais. A gente vai percorrer vários lugares do norte da Índia. Dá uma olhada no curso do Atma Sadhana. Aqui no canal a gente fez uma live para falar sobre esse roteiro. A gente sai dia 3 de janeiro de 2024. Se você quiser ir conosco, pergunta lá no direct do Instagram ou no nosso WhatsApp, que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. Dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!